Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates e estou aqui com os meus amigos de todas as semanas para juntos nós gravarmos aqui a lição de número 12 da nossa revista de Esther, a revista do primeiro trimestre de 2020, que é comentada pelo bispo Abner Ferreira. E a lição correspondente a este vídeo, que é a lição de número 12, programada para ser estudada nas igrejas no dia 21 de março, tem por título Testemunhando a Grandeza de Deus. O nosso texto áureo está no livro de Esther, capítulo 9, versículo 22, que diz: E o mandado de Esther estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se num livro. E a nossa verdade aplicada é esta: somente confiando no Senhor podemos superar todas as afrontas que nos advêm do diabo. E é verdade, somente confiando em Deus. É a única receita que nós temos, né? Então é uma verdade aplicada, é uma verdade que é muito verdade mesmo. Então está muito apropriada essa verdade aplicada aqui, como sempre os textos que nós trazemos aqui, que fazem parte da nossa literatura, esse cuidado ele é tomado realmente. Então, parabéns à nossa editora Betel, à nossa liderança por ter esse cuidado e esse pensamento de trazer sempre os temas muito atuais, né, que fala com a gente, principalmente num momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo. Os objetivos da lição: ensinar que Deus continua protegendo o seu povo, destacar que Deus ainda continua o mesmo e considerar que precisamos celebrar as nossas vitórias. E o texto de referência utilizado pelo comentarista, nosso bispo Abner, é Esther 9, versículos 20, 21, 26 e 28. Quero agradecer a você que já se inscreveu em nosso canal está crescendo semanalmente, muitíssimo obrigado por cada comentário. Se você não se inscreveu, faça isso agora. Acione o sininho também para que você possa receber as notificações sempre que um novo vídeo for postado. É uma alegria imensa estar aqui nesta manhã, hoje um dia especial que está marcando o nosso primeiro ano de existência aqui desse programa, Aula Completa. Exatamente no mês de março, na lição de número 12, nós começamos há um ano, nós começamos esse trabalho, uma visão do nosso bispo Abner Ferreira. Parabéns, bispo Abner Ferreira, parabéns à diretoria da Editora Betel por esta visão. E a graça de Deus nos trouxe até aqui e hoje estamos aqui celebrando também esse primeiro aniversário que tem ajudado muito, tenho certeza que tem contribuído muito com cada um de vocês. Aliás, eu até quero deixar aqui um pedido. Se você tem assistido a gente, todos os vídeos desde o início, coloque aqui nos comentários abaixo, celebre a Deus por esse aniversário, faça aí os seus comentários, diga para a gente o que você acha desse programa, o que isso tem trazido para você durante esse período tão difícil que estamos passando, muito importante para a edificação de todos aqueles que estarão além de fazendo parte dessa maravilhosa escola que é a Escola Dominical. Então eu deixo aqui o meu pedido, se você puder, fico grato e lhe agradeço mesmo por você fazer esse comentário. Pastor, nós assistimos desde o primeiro tal, fala aí, faz o seu comentário, vai ser muito importante, ok? Eu quero já dar as boas-vindas aqui aos nossos convidados, né? À minha direita, nós temos aqui o pastor Marcos Santana. A paz do Senhor, pastor Marcos Santana, seja muito bem-vindo, meu querido amigo, para a lição de número 12. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, a paz do Senhor para os irmãos que estão conosco. Eu quero também expressar a minha gratidão a Deus por estar completando um ano de participação nesta aula completa. Agradeço também ao bispo Abner Ferreira, meu pastor no Ministério de Madureira, pela oportunidade, por ter me escolhido, me chamado para participar deste projeto. Agradeço também ao pastor Paulo Ricardo, pastor Prates, que estão aqui na Editora Betel. Muito obrigado e que o Senhor continue nos abençoando. E aqui à minha esquerda, pastor William Barros. A paz do Senhor, pastor William Barros. Seja bem-vindo, meu amigo. Hoje comemorando um aniversário, né? O primeiro ano no ar. Receber o senhor aqui é uma alegria. Seja bem-vindo, meu amigo, para a lição de número 12.
Muito obrigado, pastor Prates, pastor Marcos Santana, a todos os nossos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu me uno aqui com os dois pastores também para louvar a Deus por esse 1 ano de aulas aqui gravadas no canal do YouTube da Editora Betel e que certamente tem abençoado muitas vidas. Eu tenho certeza que nessa aula de hoje, especificamente, nós vamos ver muitos comentários. Eu incentivo, inclusive, você a comentar, quem sabe, uma aula que marcou você, um momento que tenha sido importante para a sua vida, uma necessidade, uma palavra que mudou sua história, enfim. Acho que é o momento da gente poder interagir aí. Aproveitando agora, eu quero fazer a oração. Peço a você que, estando de posse aí da revista, da palavra, na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós usamos aqui a Bíblia do culto, eu costumo sempre dizer, né? O livro de apoio, a caneta, o plano de aula. Espero que você tenha tudo isso em mão, porque vai começar agora o estudo da nossa revista Betel Dominical, a lição de número 12. E antes da oração, eu quero já aqui mandar um abraço ao professor Leandro. Professor Leandro da Congregação de Madureira, da Congregação de Piedade. Ele levantou uma questão muito importante e ele trouxe para nós essa pesquisa que ele fez e ele levantou um assunto importante. E eu quero agradecer, Leandro, eu tenho certeza que durante esta aula Deus falará contigo e você terá aí informações suficientes para enriquecer a sua aula. Muito obrigado por sua participação e usando você como referência, eu agradeço a todos os professores e professoras que fazem deste programa, que fazem deste vídeo realmente uma ferramenta de busca, de procura e de aperfeiçoamento. Que Deus abençoe. Vamos orar então. Convido a todos para esse momento de reflexão. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento, estarmos aqui reunidos para mais um estudo da Tua Palavra, desta vez a lição de número 12 da nossa revista Betel Dominical dos Adultos. Pai querido, hoje está comemorando o primeiro aniversário desse programa no ar. Há 1 ano, Senhor, o Senhor nos permitiu que estivesse aqui pela primeira vez nesta versão, nesse modelo de aula. E o ano se passou, a Tua graça nos trouxe até aqui. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, que nesta oportunidade de hoje o Senhor possa abençoar pastor Marcos e pastor William na ministração da Tua palavra e que cada aluno e professor que nos vê e nos ouve seja alcançados por Tua graça e por Tua misericórdia. Que seja uma aula maravilhosa, tremenda, como sempre tem sido. Fazemos esta oração e agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, inicialmente quero destacar algumas expressões de 2 versículos do nosso texto de referência, versículos 21 e 28. Ordem para guardar, lembrança, celebração e memória. Nos vem à mente sobre todas as demais festas judaicas, monumentos que Deus ordenou que fossem levantados em diferentes momentos históricos do povo de Israel e trazendo para os dias de hoje a celebração da ceia do Senhor. Ordem, lembrança, celebração e memória. Requer de cada discípulo de Cristo um exercício contínuo para que não nos esqueçamos de tantas verdades espirituais preciosíssimas que precisam estar presentes no nosso dia a dia. O título da lição: Testemunhando a grandeza de Deus. Conectando esse título com o contexto do livro de Esther, que nós estamos estudando esse trimestre, me veio o seguinte pensamento: há momentos
em que o agir de Deus não é tão perceptível até que testemunhemos o resultado desse agir. Eu creio que é muito presente essa constatação quando estudamos o livro de Esther. E aí me vem à memória João capítulo 2, quando Jesus estava no início do seu ministério e estava presente naquela festa de casamento. Eu quero destacar desse capítulo aquela palavra de Maria: fazei tudo o que ele vos disser. Depois, palavras de Jesus: enchei de água essas talhas. Lembrando que a questão ali é que tinha acabado o vinho. E depois ele disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Só então é que nós vemos a menção à ótima qualidade daquele vinho. Notemos que não há menção de Jesus tocando na água, não há menção de Jesus dando ordens para que a água se transformasse em vinho, não. Simplesmente foram essas duas palavras de Jesus: enchei de água as talhas e agora tirai e levai ao mestre-sala. Então, o versículo 11 diz: manifestou a sua glória. Nem sempre o agir de Deus é tão perceptível até que testemunhemos o resultado desse agir. Passando então para o tópico 1, vencendo os inimigos. Destaco inicialmente esse texto que está presente na introdução do tópico 1. As vitórias são decorrentes da submissão ao Senhor. Quero deixar para a reflexão dos irmãos essas duas expressões: submissão e confiança. No nosso relacionamento com Deus, estes dois aspectos, submissão e confiança, precisam estar intimamente conectados. A experiência não deve levar-nos a atitudes autoconfiantes em detrimento da submissão a Deus. Dois textos bíblicos que ilustram muito bem isso que acabamos de dizer. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 8. Depois os irmãos podem ler o contexto. Quando Davi chega na cidade e os amalequitas tinham ido contra a cidade e levaram suas famílias e seus bens. Mesmo diante de um momento de grande pressão emocional, grande tensão, e até mesmo sendo acusados pelos seus companheiros, mas Davi, ele só partiu para lutar contra os amalequitas depois que ele consultou o Senhor. Submissão e confiança. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 14, versículos 10, 13 e 14. Retrata pelejas de Davi contra os filisteus. Na primeira investida, o texto diz que o Senhor deu vitória a Davi contra os filisteus. Depois, a Bíblia diz que os filisteus voltaram a investir contra Israel. Note, o texto diz que Davi primeiro consultou ao Senhor e Deus deu uma outra estratégia. Então, é muito importante a gente aprender que
as experiências, as conquistas espirituais ou materiais, as nossas vitórias contínuas na nossa caminhada, não devem levar-nos a atitudes da nossa parte autoconfiantes, em detrimento à nossa submissão a Deus. O tópico 1.1, eu quero destacar um texto do subsídio da lição, que diz: ele usa pessoas comuns, como eu e você, em sua obra. Ele emprega indivíduos sem nome, sem status, sem certificados, pessoas marginalizadas pela sociedade, para realizar, por intermédio de sua vida, coisas improváveis. Destaco aqui 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. É possível, pastor Prates, a leitura deste versículo? Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. A versão da Bíblia do culto é a expressão cooperadores de Deus. A Bíblia, na linguagem de hoje, companheiros de trabalho no serviço de Deus. A Bíblia King James, colaboradores de Deus. O contexto vai dizer que um planta, outro rega. Um prega, o outro ensina. Notemos que as funções têm igual importância. São complementares. Há distinções no exercício das funções, mas não deve haver rivalidade. Deus é o dono, tanto da lavoura como do edifício. Leon Morris, em seu comentário deste versículo, ele pontua uma coisa interessante. 3 vezes neste versículo, a palavra Deus vem em primeiro lugar no original grego. De Deus somos cooperadores, de Deus lavoura, de Deus edifício sois vós. Ou seja, o efeito que se pretende é salientar vigorosamente o fato de que os instrumentos não são tão relevantes assim. Tudo é de Deus e todos pertencem a Deus. Somos cooperadores, colaboradores. Tópico 1.2. Eu destaco aqui segurança. Mas antes de nós pontuarmos sobre a importância da segurança na vida cristã, considerando que o texto termina do tópico 1.2 enfatizando isso, né? Esta certeza faz o cristão sentir-se seguro quanto à sua salvação. Então, por isso que eu destaco segurança. Mas antes disso, pelo fato do nosso texto fazer menção ao enforcamento dos filhos de Amã, talvez possa surgir dúvidas em relação a essa prática. Eu, então, recorro a 2 comentários. Um é de Joyce Baldwin. Ela escreveu um comentário sobre o livro de Esther, da editora Vida Nova, onde ela comenta sobre o assassinato dos 10 filhos de Amã. Ela apresenta no seu comentário 2 hipóteses, 2 sugestões. Tal ato, na verdade, é para antecipar qualquer tentativa da parte dos filhos de vingar a morte do pai, ou também uma tentativa de os filhos quererem usurpar o cargo que o pai ocupava. Já no comentário bíblico, histórico, cultural do Antigo Testamento, vai comentar também sobre essa questão e fala também sobre a questão do enforcamento.
Sobre o assassinato dos filhos, esse comentarista ele coloca o seguinte: os versículos 7 a 10 do capítulo 9 de Esther sugerem que os filhos de Amã deram prosseguimento ao plano do pai. Agora, acho interessante também acrescentar sobre essa questão do enforcamento. O comentário vai trazer sobre o capítulo 2, versículo 23, pelas informações que temos da prática persa na época, é improvável que esta palavra, ou seja, enforcado, né, se referindo, no caso aqui, a aqueles homens que conspiravam contra Assuero, é improvável que essa palavra se refira ao modo de execução propriamente. O mais provável é que os dois oficiais tinham sido empalados e os corpos colocados em local público. Essa prática era bastante usada na Pérsia. Comentando sobre capítulo 7, versículo 8, quando o rosto de Amã foi coberto, ele diz: na elegia assíria, cobrir o rosto era uma forma de tratamento concedida aos mortos. Visto que o enforcamento era considerado um procedimento dispensável ao cadáver e não uma forma de execução, o fato de Amã ter o rosto coberto pode ser um indício de que teria morrido. O rei não emite uma sentença de morte. Evidentemente que esses comentários é apenas a título de contribuição no estudo dessa lição, ok? Fechando então o tópico 1.2 sobre a segurança, eu quero destacar os seguintes textos. João, capítulo 10, versículos 27 e 29. Palavras do próprio Jesus Cristo, quando ele fala do poder de Deus e do poder dele próprio de guardar as suas ovelhas, guardar os que são seus. Notemos essas expressões: ouvir a palavra, seguir a Cristo, receber o que de Cristo nos é dado, e aí depois, poder de Cristo e poder do Pai. Nossa segurança como discípulos de Cristo está baseada na obra perfeita de Cristo. Hebreus, capítulo 7, versículos 25 a 28. Está baseada na palavra de Deus. 1 de João, capítulo 5, versículo 13. O apóstolo João, ele diz uma coisa interessante: escrevi para que saibais. Nossa segurança está fundamentada no testemunho do Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, versículos 16 e 17. Nossa segurança está fundamentada na nossa perseverança. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 e 2. Depois, a lição no tópico 1.3 fala sobre Deus muda tristeza em alegria. Sugiro aqui que os professores e os estudantes não deixem de consultar a lição de número 7, quando o tema foi Deus intervém através de suas ações. Não deixem de ver esse vídeo. Lá nós pontuamos sobre adversidades e alegria da salvação. Não devemos estranhar aflições, adversidades, hostilidades, por sermos discípulos de Cristo. Precisamos ter cuidado para não alimentar amargura ou revolta. Não se trata de uma alegria por ignorância. E lá pontuamos os fundamentos da alegria do povo de Deus. Aqui eu quero apenas apontar esse contraste tão presente no dia a dia
da nossa caminhada como discípulos de Cristo aqui na terra. Tristeza e alegria. Não deixem de ler João capítulo 16, versículos 20 a 22. João capítulo 20, versículo 20. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Nós vamos encontrar esse contraste entre o momentâneo e o que é eterno. Entre o que tem pouco peso e o eterno peso de glória. Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero trazer aqui um comentário que eu li em um livro, achei muito interessante. Esse texto, ele apresenta o seguinte: é como se o choro, a tristeza, chegasse para passar a noite, para pernoitar. Mas não vai ficar ali, não vai residir ali, porque a noite vai passar, amanhã vai chegar. E façam essa conexão do Salmo 30, verso 5, quando diz que o choro dura a noite e a alegria chega de manhã, com Apocalipse, capítulo 22, versículo 5. E ali não haverá mais noite. O choro não vai ter como pernoitar. Que Deus nos ajude. Muito bem, pastor Marcos Santana, muitíssimo obrigado, excelente comentário aí no ponto 1. Nós podemos dizer então, conforme está aqui na conclusão desse ponto 1, Davi, Josué, Sansão e outros venceram seus inimigos em virtudes de o Senhor lutar ao lado deles. Por isso devemos confiar na proteção divina, pois o Senhor nos guarda de forma especial. Que interessante, que maravilhoso essa certeza que nós podemos ter, não é? E assim nós fechamos o ponto 1, vamos ao ponto 2 com o pastor William Barros. Pastor William, Deus é o juiz de Israel. Meus queridos irmãos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus. O nosso tópico 2 vai começar justamente mostrando uma questão muito importante para a vida cristã. A questão de celebrar. Celebrar é uma necessidade, é preciso viver uma vida onde a celebração existe na nossa prática diária do nosso cristianismo. Em todas as esferas da nossa vida, celebrar vai dar um tom e um colorido especial à vida. Assim como é importante, entre aspas, curtir a dor, vejam que o luto, por exemplo, é muito necessário quando a gente passa pela perda de alguém importante na nossa vida. O luto, por exemplo, tem fases. Essas fases não necessariamente são iguais para todo mundo, mas de uma forma geral, pelo menos a primeira e a última, acabam nunca mudando para ninguém. A gente, quando vive o luto, por exemplo, quem já perdeu alguém sabe disso, vive primeiro a negação, depois a raiva, negociação, tristeza, até finalmente aceitar que aquela perda aconteceu. E os especialistas vão dizer que é necessário justamente viver esse momento até para poder seguir em frente. Por outro lado, se a gente precisa viver a dor, a gente também precisa viver uma vida onde a celebração e a alegria coexistem. Nós vemos isso, por exemplo, em Eclesiastes, capítulo 3, dos versos 1 ao 4. Eu friso aqui esses 4 versículos para mostrar a você essa verdade cristalina. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Olha que lindo, olha como esse texto é incrível. Ele mostra que há tempo de chorar e tempo de sorrir. Há tempo até mesmo de dançar, de celebrar, de cantar, de jubilar, de saltar. Faz parte da vida. A gente precisa também viver esses momentos. Nós vamos ver, no nosso tópico 2.1 sobre celebração, nós vamos ter um contato agora mais direto, por exemplo, com uma festa judaica que é muito importante em Israel, que é a festa de Purim. Nós vimos na lição que a palavra Purim é o plural da palavra pur, no hebraico, que vai vir justamente no sentido do sorteio que Amã havia feito para escolher o dia para atacar os judeus. É interessante, pastores,
que até hoje os judeus celebram essa festa todos os anos. Ela acontece aí um pouquinho antes da Páscoa. Ela acontece aí no final geralmente no final de fevereiro e início de março. E ela tem várias questões bem interessantes. Nós vamos encontrar a essência disso em Esther, capítulo 9 e no verso de número 22. Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luta em dia de folguedo, para que os fizesse dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Eu friso aqui o que diz o bispo Abner, no nosso tópico 2.1, quando ele escreve: Israel festeja até hoje a festa de Purim, como constante recordação do grande livramento que tiveram os judeus das mãos do malvado Amã, que tinha como pretensão destruir, matar e aniquilar todos os judeus, jovens e velhos, crianças e mulheres, num único dia. Olha só que coisa interessante. Eu já viajei para Israel numa ocasião que estava acontecendo a festa de Purim. E é bem interessante você ver a prática da cultura da coisa em si. Vejam que a Bíblia vai mostrar que nessa festa, além da alegria, etc., você vai ver, na prática, eles se fantasiam, algo assim, comparando, claro, guardando as devidas proporções, a ideia do carnaval. Eles colocam fantasias, chocalho, fazem barulho, vão para a rua, celebram, cantam, jubilam. Eles comem um folhado doce, com recheio doce, muitas vezes de amora ou de uva, que eles chamam de osnei Haman, que é orelha de Amã. Aí eles fazem uma anedota, eu não sei se é verdade, que Amã teria orelha grande, então nesse dia eles comem a orelha de Amã, num folheado. É comum também nessa data, além de dar presentes a alguém, eles praticam a filantropia, praticam ajuda aos necessitados. E é interessante que no Antigo Testamento eles têm uma palavra para isso, que vai ser utilizada nessa data de Purim, que é a palavra tzedaká. Tzedaká não é simplesmente esmola. Ela vai aparecer, a prática da coisa vai aparecer também para nós quando a Bíblia mostra em Atos dos Apóstolos, Cornélio, que é mencionado como um homem justo, e uma das coisas que destaca-se ali é a prática da esmola. A esmola ali, a ideia judaica de esmola é o tzedaká. Eu, inclusive, tive uma experiência até engraçada, digamos assim. Eu lembro que eu cheguei em Jerusalém e uma pessoa virou para mim, ele estava numa escada, parece que o filho dele ia fazer uma cirurgia, ele estava lá, e é muito normal isso lá nesse período. E ele virou para mim e perguntou em inglês e falou assim, eu estou estudando ainda, não falo inglês, mas ele perguntou, eu entendi quando ele perguntou se eu tinha o tzedaká. Ele virou para mim e tzedaká. Eu falei, olha, eu não falo inglês. Aí ele falou para mim, francês? Eu falei, não falo francês. Ele perguntou, espanhol? Eu disse, eu não falo espanhol. Ele falou, alemão? Eu falei, tzedaká. O cara estava pedindo ajuda e fala 5 idiomas. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou precisando de ajuda. Então, é uma prática muito comum. E é interessante que a essência da questão do tzedaká não é simplesmente dar uma dádiva, ajudar alguém. É a ideia de justiça social, que é o quê? Paulo vai escrever sobre isso em Gálatas 6,10. Para a gente ganhar tempo, eu vou mencionar o texto. Paulo manda a gente fazer, a Bíblia manda a gente fazer o bem a todos, mas a Bíblia diz, principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, no Novo Testamento, essa ideia de tzedaká, de justiça social, ou seja, a ideia de que não haja necessitados entre nós, ela vai ser aperfeiçoada na igreja, na comunidade cristã, no sentido de que deve começar o exemplo dentro da casa de Deus. No nosso seio não deve haver necessitados. Nós devemos cuidar dos nossos. Não no sentido de que, pastor, resolve aí, pastor, dá um jeito. Não. É um compromisso e uma responsabilidade compartilhada. Sabe, é quando um irmão, por exemplo, da igreja, junta com outro, olha para um garoto e fala assim, rapaz, o pai desse menino é alcoólatra. O pai desse menino, esse menino vem de uma casa tribulada, mas é um garoto que está firme aqui servindo a Deus, é um lutador, esse menino precisa de uma chance, precisa de uma oportunidade. Vamos juntar nós dois, vamos pagar o curso desse menino preparatório? Vamos pagar o curso de inglês dele? Vamos pagar o pré-vestibular dele? Não vamos adotar o estudo desse menino? Isso é a essência do que aparece no tzedaká, na fé de Purim, e Paulo vai falar em Gálatas 6,10. Sabe, é aquela coisa, a irmã acabou de perder o marido, mora de aluguel. Não, vamos em cima do pastor. Não.
vamos juntar 3 pessoas aqui, vamos juntar nós 3, então vamos pagar o aluguel 1 ano dessa irmã. Isso é a questão do tzedakah. Quer dizer, é uma responsabilidade de todos. Nós nos sentimos comprometidos. Sabe, é muito diferente daquela ideia mesquinha, de dizer assim, eu estou dizimando, eu estou ofertando, o que está sendo feito com o meu dízimo, com a minha oferta, por que não sei o quê? Não, a pessoa sente alegria em participar, ela sente participante do corpo, ela vê o outro como membro do seu corpo, sabe? Nós somos da mesma família, família de Deus. Então a gente precisa hoje aproveitar essa aula, já que a gente está falando disso, e resgatar. Infelizmente, muitas pessoas acabaram errando nisso, que fazendo sabe o quê? Acabaram se judaizando na igreja e passando a comemorar festas judaicas, mas aboliram e abandonaram os ensinamentos que essas festas trazem para nós. Quer dizer, pensa bem, o que Deus quer é que na festa de Purim a gente faça um culto na igreja, começa a botar fantasia, chocalho, começa a pular para cá e para lá e comer docinho folhado com recheio de uva ou amora, ou Deus quer que a gente faça justiça social? Que a gente socorra quem está precisando, que a gente tenha unidade no corpo de Cristo e sinta a dor do outro. Pensa comigo. Você acha que Deus prefere hoje que a gente faça uma festa judaica na igreja desse tipo, ou que a gente realmente busca a essência disso e que está na palavra de Deus? Sabe? É um alerta para nós. O nosso tópico 2, nosso tópico 2.2 vai falar também sobre que nós devemos contar os feitos do Senhor. E aqui eu trago para vocês uma frase que eu escrevi para poder definir. Se eu pudesse definir agora a festa de Purim, ou mesmo a celebração anual das festas em Israel, Páscoa, Tabernáculo, Pentecoste, essas festas, a festa de Purim, pudesse dar um nome para essas festas, sabe como é que eu definiria isso? A didática da gratidão. Pastor, Prates, é a didática da gratidão. As festas comemoradas anualmente são a didática da gratidão, que é o quê? Naquela festa, naquela data específica, a gente deve relembrar o que aconteceu, o livramento, a provisão, o escape, o que Deus fez e tirar disso lições que fundamentam, que alicerçam, sabe, que dão corpo à nossa fé, à nossa experiência cristã. Nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre essas coisas, sabe, irmãos? Por exemplo, qual foi a vez que você sentou com seus filhos para falar para ele o que é Santa Ceia, o que significa a ceia do Senhor? Qual foi a vez que você sentou com sua família para explicar, por exemplo, o que significa o batismo nas águas, que são os 2 sacramentos que nós temos na vida cristã? Qual foi a vez que você sentou com seus filhos? Sabe, uma coisa que eu vejo muito quando eu vou em Jerusalém e sabe, me deixa admirado quando eu vou lá, pastores, eu fui 18 vezes a Israel, nunca cheguei em Jerusalém que eu não vi um pai com um filho adolescente ou pré-adolescente andando e ele mostrando a parede, mostrando uma coluna, mostrando um muro, e você vê que ele está ensinando o filho, ele explicando as coisas. É uma coisa normal, que é o que vai nos ensinar aqui agora uma lição importante. O primeiro professor da EBD de um filho é o pai, é a mãe. Os primeiros professores de EBD, da escola bíblica dominical, que um filho pode ter, é o pai e a mãe. Se faltar, nesse caso, o pai e a mãe, uma outra pessoa, pode ser o avô, pode ser a avó. Mas estes são os primeiros professores de um filho, na escola bíblica dominical, ou melhor, na escola da vida. Nós precisamos, irmãos, começar em casa a lição da escola dominical. Começar em casa essas lições preciosas, ensinar nossos filhos, ensinar a palavra de Deus, mostrar o caminho, sabe, dar a eles esses ensinamentos. As festas eram oportunidades para relembrar os feitos do Senhor em face de grandes desafios, crises e livramentos, consequentemente. Agora é o momento, por exemplo, eu resgato aqui, por exemplo, uma coisa importante no nosso meio. A nossa denominação, Assembleia de Deus, é uma igreja muito conhecida pelas celebrações. Pessoas, sabe, eu já conversei com gente de outras denominações, eles sempre falam pra gente, olha, eu admiro os pregadores da Assembleia de Deus, eu admiro os pastores. Eu conversei com o pastor da Batista e ele falou para mim, olha, vocês são muito bons de púlpito, tem muitos pregadores na Assembleia de Deus, muitos mestres na palavra. Isso se deve também ao fato da nossa igreja ter muitos congressos, eventos, congresso de mulheres, congresso de adolescentes, congresso de jovens,
de crianças, de varões, de orquestra, aniversário da igreja, aniversário do templo. Nós temos muitas celebrações na Assembleia de Deus. Mas essas celebrações, se a gente buscar a raiz delas, a essência delas, a origem delas, começou como? Esses congressos eram, na verdade, uma espécie de culto em ação de graças por um ano de trabalho. Por exemplo, Congresso das Irmãs, Congresso dos Jovens, era a coroação de um ano de trabalho. O problema é que hoje, em muitos círculos nossos, o que era um culto de ação de graças por um ano de trabalho, virou trabalho. Virou trabalho. A pessoa começa o ano pensando no congresso e não no trabalho. Começa o ano pensando no uniforme, pensando em quem vai cantar, quem vai pregar, pensando nas caravanas que vão vir, em vez de pensar quantas almas queremos ganhar esse ano. Qual o trabalho de rua que vamos fazer? Qual o trabalho nos lares? Sabe? O congresso virou trabalho. E a gente precisa aproveitar essa lição de hoje para resgatar esses valores. Veja que agora, com essa questão toda de Covid-19 e quarentena, muitas igrejas nossas não tem mais gente. A gente estava conversando semana passada, retrasado sobre isso, eu e o pastor Marcos. A gente não está tendo congressos. A gente está sendo obrigado o quê? A resgatar a essência justamente do trabalho que ficou talvez um pouco obscurecido em relação e detrimento aos congressos em si. A gente está tendo que voltar à origem disso. Voltar o quê? O dia a dia, o trabalho, o culto, sabe? A ação de graças, o alegria quando me disseram vamos à casa do Senhor, o culto sem se preocupar se vai estar o fulano cantando ou pregando, o culto em si, de ir para a igreja. A gente está tendo obrigado agora a resgatar isso. Você que está assistindo essa aula sabe que eu estou falando a verdade. Muitos de nós agora estão tendo culto online. Tem gente voltando agora a ter culto online, não tem culto presencial. Enquanto a gente está gravando aqui, por exemplo, o estado de São Paulo está vivendo essa realidade em muitos lugares. Ou seja, eu já li vários comentários de irmãos nossos escrevendo, dizendo, olha, aqui eu só tenho a aula da IBD online da editora Betel, não está tendo aula presencial ainda. A gente lê os comentários que os irmãos escrevem em cada lição, a gente está vendo isso. Ou seja, a gente está voltando à origem disso. Eu conheço igrejas que quando uma pessoa vai se tornar membro daquela igreja, ela tem que participar de um treinamento ou tipo uma reunião. E nessa reunião ela conversa com o pastor da igreja ou alguém que ele escala. E é dito para aquela pessoa a visão da igreja, a história da igreja, como aquela igreja começou, os fundamentos, o que aquela igreja enxerga como princípios elementares e fundamentais na palavra, a base dela, a visão dela. E aí ele é membro daquela igreja, sabe? As festas judaicas aqui, a didática da gratidão, é primeiro uma oportunidade para a gente poder parar e falar, calma aí, vai ter o aniversário da igreja. Como é que essa igreja começou? Quem foi o primeiro pastor dessa igreja? Qual foi a história dessa igreja? Como é que foi comprado o terreno? Como é que foi comprado esse imóvel aqui? Às vezes tem milagres ali tão tremendos, tão sobrenaturais, a pessoa é membro daquela igreja há 20 anos e não sabe nada sobre a história daquela igreja. Não sabe nada sobre a história da sua denominação. Pergunta, por exemplo, a pessoa da Assembleia de Deus não sabe quem foi Gunnar Wingre, quem foi Daniel Berg, não sabe quem foi os teólogos do nosso ministério, sem depreciar qualquer teólogo de qualquer denominação. Mas nós estamos vendo hoje, sabe o que está acontecendo no nosso meio? Pessoas que são da Assembleia de Deus e têm uma apreciação enorme por teólogos de outras linhas e não conhecem os nossos. Não conhece quem foi Antônio Gilberto, Lourenço Onson, Emílio Conde, não conhece ninguém dessa turma. Não conhece os nossos do nosso Ministério de Madureira, os nossos mestres, nossos ensinadores, não conhece. Então nós precisamos resgatar isso, irmãos, a nossa história, os feitos do Senhor. Quem foi Paulo Macalão? Sabe, homens que marcaram a história do Brasil, marcaram a história do mundo. Quem foram esses homens? Quem sabe jovens que estão assistindo essa aula agora aqui, com 20 e poucos anos de idade, 18 anos de idade, não sabem quem foi Paulo Macalão. Não sabem quem são os baluartes que marcaram a história do nosso Ministério de Madureira. Então, eu poderia falar nomes aqui sem parar. Os irmãos, enquanto eu falo aqui, eu tenho certeza que os pastores estão lembrando de outros nomes aqui, além dos nossos líderes agora, dos bispos, etc. Nós precisamos, irmãos, resgatar isso. Olhar para as festas judaicas é parar para olhar para as nossas festas e parar para olhar de onde nós viemos, para onde estamos indo. E aproveitar isso e lembrar uma última coisa. As nossas festas, a didática da gratidão é uma oportunidade de dizer, Deus, eu te agradeço. E tudo que eu posso fazer nesse momento é dizer, eu te glorifico.
Sabe? Parar de reclamar, parar de olhar o que não tem, parar de olhar o que perdeu e dizer, Deus, muito obrigado por estar vivo. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado, te agradeço de toda a minha alma. É olhar para os filhos e dizer, filho, louva a Deus. Está vendo esse dia de hoje aqui? Hoje é a Santa Ceia do Senhor. Hoje é o dia de a gente agradecer pelo que Ele fez na cruz por nós. Hoje vai ter batismo nas águas. É o dia de louvar a Deus e celebrar, porque alguém está morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. Hoje é o aniversário da nossa igreja. Vamos lá celebrar para dizer, Deus, muito obrigado. Porque nós estamos num país livre que ainda pode ter templos, que ainda pode construir igrejas. Nós não vivemos num sistema de perseguição. Nós não fomos presos por amor a Cristo. Vamos lá celebrar o que Deus tem feito. Sabe, a gente precisa resgatar essas coisas, queridos. Nós precisamos, sabe, eu repito, a didática da gratidão. Eu sigo aqui para avançar, para seguir em frente. O nosso tópico 2.3 vai falar sobre quem serve ao Senhor goza de paz. Ou seja, eu convido quem está participando dessa aula aqui a aproveitar esse momento da sua vida e celebrar. Perdi o emprego, pastor? Celebre. Tem gente que perdeu a vida. Pastor, eu estou endividado. Tem gente que morreu essa semana. Celebre. Pastor, não está tendo culto na igreja. Minha família está doente. Tem gente que não está doente. Tem gente que acabou tudo. É hora de você celebrar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo quanto há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Sabe, celebre nessa aula. Aproveite essa aula tão marcante para celebrar. O nosso tópico 3 vai falar sobre o Senhor permite a provação de Esther. Eu quero apenas frisar 3 coisas aqui. A primeira, a fé faz a diferença em momentos de crise. Momentos de crise, eu acabo puxando um pouquinho também em algumas frases que eu disse o pastor Marcos. E a fé vai fazer a diferença nos momentos difíceis. O que vai nos sustentar quando a porta fecha, quando não vemos uma luz no fim do túnel, quando o médico diz que não tem mais jeito, ou quando perdemos alguém que amamos para o Covid-19 ou por qualquer outra doença, ou quando não entendemos o que está acontecendo, o que vai nos fazer, mesmo sem enxergar a luz do fim do túnel, sem entender o que está acontecendo, permanecer de pé, ou firme, ou mesmo de joelhos prostrados, mas seguindo em frente, é a fé. A fé no Deus que controla, que dirige a nossa história, a nossa vida, ao qual entregamos a coroa do nosso coração e dizemos, seja o Senhor sobre mim. Segundo lugar, a segunda coisa que eu falo aqui no nosso tópico 3, para deixar para os professores e para alunos, experiências de fé alicerçam as nossas crenças, alicerçam a nossa base de fundamentação cristã. Então precisamos espalhar o que Deus tem feito, sabe? Eu fico pensando naquela menina lá de 2 Reis, capítulo de número 5, quando o Naamã está leproso, e ela foi lá e falou, é porque ele não está lá em Samaria. Se ele estivesse lá em Samaria com o profeta, tem um profeta lá que se ele estivesse com ele, ele seria curado. Uma menina, e veja que naquele tempo uma mulher estava pronta para casar a partir da primeira menstruação. Então essa menina devia ter aqui uns 10 anos, uma criança. Ela vira e fala isso para a mulher do Naamã, para a esposa. A esposa falou para o marido, a menina falou isso, isso e isso. Eu fico imaginando, olha onde isso vai chegar. O marido vai lá e fala para o rei. Fala para o rei da Síria, tem uma empregada lá em casa que falou isso e isso. O rei falou, vou mandar uma carta lá para o rei de Israel. Pode ir lá. O que essa menina tem? Ela não tem nome, não sabemos quem ela é. Eu até quero fazer um pedido a vocês. Quando chegar no céu, me lembra para perguntar cadê a menina, qual o nome dela, se ela está lá com a gente. Agora vejam, tudo que essa menina tinha, uma anônima, uma mensagem. Ela tinha uma mensagem. Uma mensagem mudou a história de Amã. E eu termino dizendo o seguinte, nesse momento difícil que estamos vivendo, porque também vivemos um tempo difícil, Esther viveu um tempo difícil, os judeus passaram por um tempo terrível de perseguição e crise, mas nós estamos vivendo um tempo difícil. Os jornais nos fazem temer, as notícias são apavorantes, sabe? Os prognósticos de muito, entre aspas, especialistas é que tudo há de piorar. Enquanto gravamos essa aula agora, temos hospitais lotados, leitos preenchidos, incertezas, dúvidas e medos. A igreja não pode ser dominada pelo medo. Você não pode
simplesmente se deixar dominar pelo pavor. Devemos ter cuidado, devemos ter distanciamento, cuidados, sabe, fazer tudo que é necessário dentro do que é possível para não se contagiar com Covid-19 ou para ficar curado quando pega, cuidar da família e das pessoas que estão próximas de nós. Mas não podemos nos curvar diante do medo. Pastores, líderes, Igreja do Senhor, levanta a cabeça. No momento mais difícil, Esther se levantou. Nesse momento mais crítico, é hora de uma igreja cheia de fé, cheia de ânimo, se levantar e dizer, ainda há esperança, ainda há certeza. Vamos seguir em frente, porque Deus nos dará a vitória. Que Deus nos abençoe. Muito bem, pastor William Barros, muitíssimo obrigado aí pelos comentários aí do ponto 2 e também a introdução ao ponto 3. Podemos fechar o ponto 2 dizendo que os episódios no livro de Esther foram dirigidos por Deus e suas intenções ocorreram para que a salvaguarda do seu povo fosse realizada. Que extraordinário, né? Pastor Marcos Santana, conclusão aí, e o que o senhor tem a acrescentar no ponto 3, que nós temos aí como título desse tópico aí, o Senhor permite a aprovação de Esther. O texto que introduz o tópico 3 diz: a aprovação é um meio pelo qual o Senhor nos aperfeiçoa. O Senhor Deus não desampara aqueles que o buscam. Pastor Prates, é possível lermos 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7? Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, pastor Prates, nós encontramos nesse texto mais um exemplo daquele contraste que nós comentamos anteriormente. Porque esse texto fala de alegria, fala de contristados. Acho interessante essa expressão, por um pouco contristados. É passageiro. De novo, aquele contraste entre o que é momentâneo e o que é eterno. Por um pouco, de novo aquele contraste, um pouco e um eterno peso de glória. Fala de tentações e prova da vossa fé, fazendo menção da esperança, aquele grande dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O tópico 3.1, na verdade o pastor William, ele já pontuou esse aspecto didático. Só a título de pontuar aqui para os irmãos, os professores, o último parágrafo do subsídio do 3.1, eu acho também muito interessante. Diz que Purim comemorava a inversão dos desígnios malignos e a vindicação dos inocentes, pela lembrança anual do triunfo da justiça contra a injustiça. Seria encorajado, agora o aspecto didático, né? Seria encorajado um comportamento verdadeiro e correto na comunidade. A segurança seria promovida e avançaria a causa da paz. O tópico 3.2, o nosso subsídio, vai citar um texto de Hebreus. A Bíblia narra: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Sugiro os professores e estudantes lerem depois os versículos anteriores e os seguintes desse versículo 38, porque fala sobre a relevância da fé, como já foi pontuado pelo pastor William, para perseverar, para fazer a vontade de Deus e para alcançar a promessa. Quero destacar esse texto, essa parte, que
muitas vezes não é tão enfatizada como resultado da fé. Fazer a vontade de Deus, pela fé. Depois o escritor ele expõe vários exemplos dessa fé que opera, que move no capítulo 11. Um destes versículos do capítulo 11 diz assim: pela fé obedeceu. Então, fazer a vontade de Deus. E aí o escritor diz: o que há de vir, virá. Um encorajamento à perseverança. Qualquer demora é temporária. E o texto do tópico 3.3. Um dos privilégios em ser cristão está no fato de convivermos numa comunidade de pessoas mutuamente responsáveis pela vida uns dos outros. Tanto Esther como Mardoqueu não ficaram indiferentes aos tantos judeus espalhados pelo Império Persa. Eis aí um exemplo de mutualidade. E trazendo para os nossos dias, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Destaco a expressão, cuidado uns com os outros. E Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Destaco a expressão, servir uns aos outros. Então, cuidado e serviço são características de um discípulo de Cristo que está vivenciando a mutualidade. Que o Espírito Santo nos conduza e nos ajude a prosseguirmos na nossa caminhada. Deus abençoe os irmãos. Muito bem, pastor Marcos Santana, muitíssimo obrigado aí pelas suas considerações finais aqui no ponto 3 e a conclusão dessa lição. Quero agradecer você que continuou conosco até agora, que maravilha, né? Deus abençoe. Querendo Deus, semana que vem nós estaremos aqui de volta para estudarmos a última lição. Será o vídeo da lição de número 13, onde falaremos sobre uma serva de coragem, né? Mais um trimestre que está indo embora, mais um trimestre que o Senhor Deus nos abençoou e foi muito proveitoso. Nós podemos então concluir dizendo que o Senhor Deus não desampara aqueles que o buscam. É através da palavra de Deus que encontramos a verdadeira segurança que só Jesus pode oferecer. Eu queria terminar com este pensamento e com esta encerramento aqui do Eu Ensinei Que. E agora fazendo menção ao nosso cameraman, né? Ele não aparece, sempre eu e o pastor Marcos e o pastor Williams e quando pode o pastor Paulo Ricardo, mas ele não aparece, é o Alex. Eu quero dizer a vocês que nós somos aqui conduzidos aí pelo Alex, ele é o nosso produtor aqui e hoje é aniversário do Alex. Então se você puder, olha, bate palminha lá nos comentários, mande um abraço para esse homem de Deus, pai da Giovana, né? Um homem feliz, um jovem abençoado, que faz desse momento aqui um momento muito precioso, né? Pastor Marcos Santana e pastor William Barros, eu creio que nós todos estamos muito felizes pelo aniversário, pela vida e pela proteção de Jesus na vida deste homem de Deus. Então, ao Alex, nossos parabéns! Feliz aniversário, Alex! E assim nós vamos passar aqui ao pastor William, que tem um anúncio a fazer, e depois estaremos voltando com a oração final e despedindo desse vídeo. Pastor William, é contigo. Meus irmãos, agradecendo a oportunidade franqueada para mim, eu quero só fazer um anúncio rapidinho aqui. O pessoal de vez em quando manda mensagens, perguntando como é que fala com a gente, como é que entra em contato. Se inscreva no nosso canal no YouTube, está lá William Barros, pastor PR William Barros, vai nos achar lá. Tem uma foto minha na frente de um ônibus, que é lá em Israel das nossas caravanas. Tem vídeos nossos, pode entrar em contato com a gente nas redes sociais e vai poder ter contato com a gente direto, tá bom? Então eu quero aproveitar esse momento, inclusive associar nossa alegria pelo aniversário do Alex
e orarmos para agradecer a Deus por essa aula e na certeza de que nosso caminho essa semana será muito abençoado. Senhor, te agradecemos pela aula de hoje, oramos por cada aluno e cada professor, que neste domingo, quando essa aula, ó Deus, estiver sendo desenvolvida por cada professor em sua igreja, respectiva igreja, ou mesmo de forma online, muitos irmãos possam ser abençoados. Eu tenho certeza que a gravação dessa aula, sexta-feira, vai estar abençoando muitas vidas. Pedimos a tua bênção, a tua graça sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.